Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via, tendo aqui a brilhante presença da doutora Luísa Lopes, neurologista, que vai nos falar agora sobre um tema praticamente, creio eu, de igual importância que a doença de Alzheimer, que é a doença de Parkinson. Eu iniciaria, ao invés de te fazer uma pergunta, te dando o tempo para que você use com relação à doença de Parkinson. Primeiro, existe diferença na incidência da doença no nosso país e nos países ricos? Segundo, existe influência da alimentação? Existe influência do nível de escolaridade? Existe influência de quê, Luísa? Nos fala sobre isso. Na verdade, o Parkinson é um pouco diferente da doença de Alzheimer, né? A gente costuma, às vezes, falar muito junto dessas duas doenças, mas são doenças distintas. Claro. E, na verdade, o Parkinson, ele é uma doença também degenerativa do cérebro, ou seja, uma doença progressiva e que não tem cura, né? Isso é o mais importante, que é uma doença progressiva e que não tem cura. E a incidência não diferencia muito daqui para outros países. Mais ou menos a incidência é a mesma no mundo todo, com algumas raríssimas exceções. E há uma redução de uma substância, né, que é a dopamina nos núcleos da base, que é uma área do cérebro específica. E essa redução e essa degeneração desses neurônios que produzem essa substância acarreta uma série de alterações motoras. Aí já é diferente do Alzheimer. Com o Alzheimer, os sintomas são mais cognitivos, de memória primeiro, né, e depois outros sintomas. O Parkinson, ele já é um acometimento maior motor. Então, isso é uma dúvida até que os pacientes têm muito, até na consulta e no dia a dia. O Parkinson, inicialmente, não afeta a memória. A doença de Parkinson é uma alteração primariamente motora. O paciente vai ter tremor, vai ter dificuldade de andar, vai começar a ter muitas quedas por conta da instabilidade postural, que a gente chama. Então, há um desequilíbrio. E, às vezes, o paciente tem muita dor até nos membros. A gente vai ver uma doença de Parkinson, porque ele está com tremor, está com uma rigidez. Um paciente vai ser um pouco rígido, ele anda como se fosse um bloco rígido. Então, são alterações primariamente motoras, então não afeta a memória inicialmente. Agora, com o decorrer da doença, depois de muitos anos de doença, um quadro de doença de Parkinson avançado, já há essa doença já se alastra no cérebro, já comete outras áreas do cérebro e aí sim o paciente pode apresentar uma demência. Então, é comum a gente ver nos pacientes de Parkinson com uma idade, assim, já com muitos anos de doença, às vezes não necessariamente com uma idade avançada, mas com muitos anos da doença de Parkinson, a gente já vê uma demência. E aí fica semelhante à demência de Alzheimer, mas é uma demência por conta da doença de Parkinson. Então há muita confusão, assim, se é um Alzheimer junto ou se o Alzheimer tem a ver com Parkinson, mas na verdade é uma demência que ocorre em estágios avançados, pode acontecer em estágios avançados da doença de Parkinson. Perfeito. Como é o FACES do paciente com doença de Parkinson? O paciente com Parkinson, ele não tem muita mímica facial. Então, é um paciente que a gente cientificamente, a gente chama de hipomimia facial. Mas o que é isso? É um paciente que não tem muita expressão na face. E a gente é comum, a gente vê no consultório, às vezes o paciente, às vezes o familiar leva não pelo tremor ou pela alteração motora de membros, mas leva porque, esse paciente não está mais reagindo, deve estar com uma depressão, não está mais, só fica assim com o olhar perdido o dia todo, a gente vai ver, é uma perda de mímica facial, né? Você tem uma perda das mímicas, do músculo que faz a movimentação da mímica facial. Então o paciente perde um pouco as expressões faciais de dor, de sofrimento, de alegria. Então o paciente que a gente fala faces em máscara, porque é como se ele tivesse sem expressão nenhuma mesmo. Isso é uma das características, né, do Parkinson, isso é bem evidente. E outra que chama muita atenção também é o tremor. E o Parkinson, geralmente o tremor começa... Nem todo tremor é Parkinson, isso é muito importante a gente falar, claro, porque é muito comum as pessoas procurarem atendimento. É bom procurar atendimento para saber qual o tipo de tremor, o que é, mas nem todo tremor a pessoa já precisa se desesperar e achar que é doença de Parkinson. Porque o tremor da doença de Parkinson é um tremor específico. Geralmente começa de um lado do corpo, depois é que acomete o outro. É um tremor que acontece mais quando o paciente está parado e não em movimento daquele membro. Então, nem todo tremor é doença de Parkinson. Né? Nem todo desequilíbrio, toda queda é doença de Parkinson, mas toda queda, todo desequilíbrio, todo tremor deve ser investigado. Perfeito. No caso do Alzheimer, nós dispomos de medicamentos que tornam a evolução da doença mais lenta e, consequentemente, uma duração maior, não é, da sobrevida. Da sobrevida.
No caso de Parkinson, nós temos maior facilidade de terapêutica medicamentosa, Luísa? Na verdade, é mais ou menos similar com a questão do Alzheimer. Nós temos muitos medicamentos. Aqui no Brasil, a gente não tem todos os medicamentos ainda que são aprovados mundialmente para o Parkinson. Tem muitos que ainda não chegaram aqui no Brasil. Diferente do Alzheimer, todos que são aprovados para doença de Alzheimer, a gente já disponibiliza no Brasil. Só os que estão sendo estudados que a gente ainda não tem, porque não foram liberados em nenhum lugar do mundo. Mas para o Parkinson, tem muitos medicamentos que a gente ainda não tem aqui, mas nós possuímos uma gama de medicações que também melhoram a qualidade de vida, melhoram a parte motora, melhoram as quedas e, consequentemente, melhoram a vida do paciente, né? Então, e vão retardar também a progressão dos sintomas da doença, né? Não vão impedir que a doença progrida, porque a doença vai progredir, mas eles vão melhorar muito a qualidade de vida e frear os sintomas, melhorar os sintomas. E progride mais lentamente também. Progride lentamente também, exatamente. Perfeito. Embora a gente ainda não tenha medicamentos comprovadamente neuroprotetores para o Parkinson. Claro. Tem vários medicamentos que são estudados para neuroproteção, ou seja, que iriam estacionar mesmo a doença, porém a gente ainda não tem. Porque a gente tem medicações sintomáticas e que vão melhorar muito os sintomas da doença e com isso melhora a sobrevida, melhora a qualidade de vida do paciente. Com certeza. Luísa, Alzheimer e Parkinson. Alguma dessas duas doenças tem diferença na sua incidência de acordo ao sexo feminino ou masculino? Não tem predileção por sexo nem feminino. Afeta igualmente? Afeta igualmente. A questão, a diferença é que o Alzheimer, em geral, ele acontece mais após os 65 anos, né? A maior parte do Alzheimer é após 65, que é o Alzheimer de início tardio. E tem uma parte do Alzheimer que é de início precoce, que é abaixo de 65 anos, mas é mais raro. Já o Parkinson, ele pode ocorrer em idades menos avançadas que o Alzheimer. Então, a gente vê paciente com Parkinson, tem até doença de Parkinson juvenil. Então, paciente, às vezes, com 30 anos, 40 anos, já desenvolvendo Parkinson. Essa é a diferença. Perfeito. Nós tivemos aqui a presença brilhante da doutora Luísa Lopes, que abordou dois temas que são importantes para as famílias brasileiras: doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Esperamos que tenha sido extremamente útil para as famílias que têm esses problemas e também para as famílias que têm idosos em sua residência e que possam vir a ter problemas semelhantes. E mesmo aquelas famílias que têm familiares idosos na residência e que muitas vezes estão preocupados com a possibilidade da doença de Alzheimer ou com a doença de Parkinson, sem que haja um motivo real. Quem pode esclarecer isso? Não é o Google, não é o Instagram, nem a internet. É o seu neurologista. Procure-o. Muitíssimo obrigado por sua presença. Mais Saúde se despede do terceiro bloco. Fique conosco essa semana.